Antes da gente entrar no tópico de hoje, alguns recados, galera. Vocês devem ter percebido que a luz está desfalcada, uma luz minha queimou, já é a segunda, só tem duas agora. Queimou justamente quando eu tava assistindo o episódio em que o Naruto ia mandar o Rasen Shuriken. Tô assistindo Naruto Shippuden e foi bem nessa parte. Eu fiquei, caraca, mano, o negócio tá acontecendo mesmo. E outra coisa é essa cara. Eu sei que vai ser difícil reparar no que eu quero falar nesse vídeo por conta dessa cara descascando desse jeito. Eu expliquei no Instagram o que diabos está acontecendo, mas a verdade é que tudo isso que vocês viram, na verdade, não sou eu. Meu nome não é Bruno, meu nome, na verdade, é Raoni Silva. Isso é uma piada interna do canal, mas, na verdade, eu sou o Orochimaru. Eu sou o Orochimaru trocando de pele, eu sou a cobra. Galera, chegou o dia da gente falar de Black Clover. Eu passei os últimos, um mês e meio, talvez, lendo o mangá de Black Clover e, finalmente, galera, hoje eu terminei de ler o mangá de Black Clover e queria fazer esse vídeo aqui para dar as minhas impressões gerais. Tenho a intenção de comentar, talvez semanalmente, depende da vibe, depende do capítulo, mas eu pretendo sim adicionar a grade, talvez quinzenal, talvez semanal, no canal, dependendo de qual for o hype em cima de cada capítulo. Mas antes de engrenar mesmo no mangá de Black Clover, eu queria dar as minhas impressões gerais, que eu acredito que seja um vídeo que vale a pena. Eu queria fazer esse vídeo um pouco mais informal, tem pouca coisa escrita, então o que eu queria falar é mais as impressões gerais mesmo. Então, primeiro de tudo, Black Clover é um arroz com feijão. Só que vamos discutir um pouco aqui. O mangá ele começa muito como um arroz com feijão. Na verdade, antes disso, quando o anime principalmente foi lançado, uma porrada de gente xingou a rodo, muita gente fez vídeo falando que não tinha nada de novo, era ultra genérico e tal. Eu queria até entrar nesse ponto, sabe, na questão da identidade de Black Clover. Se Black Clover, vou aproveitar para deixar essa pergunta para vocês. Se Black Clover tem uma identidade própria ou é simplesmente um aglomerado de todas as características gerais de tudo que a gente já viu em os outros shonens populares, né? Em outros shonens também famosos. Mas o ponto é que o mangá ele realmente começa como um arroz com feijão. E eu comecei a ler e realmente continuou lá como um arroz com feijão. Até que eu decidi perguntar para as pessoas. Para as pessoas eu falei assim, mano, quando é que tem realmente o grande ponto de virada que as pessoas falam que agora sim o mangá fica bom, agora sim a história fica boa? E aí me falaram, eu falei assim, putz, podia até ter deixado rolar, né? Não podia nem, talvez eu não devesse nem eu ter perguntado, que eu já ia sentir o flow, eu já ia sentir a coisa acontecendo quando acontecesse, né? Mas disseram que era em torno do capítulo 150, que naturalmente é quando o Julius morre. Isso aqui, sabe o que é isso? São aspas. São aspas. O Julius morre. Tudo bem, a gente pode entrar nesse ponto, né, de que Black Clover também não é de matar. Não é de matar os personagens e você vê o personagem morrendo e você fala, não morreu. Mas até esse ponto, Black Clover era um feijão com arroz. Feijão com arroz assim seco, sem tempero nenhum. E a partir desse ponto, o mangá ele decidiu adicionar tempero. Ele adicionou ali uma cebola e um alho para dar uma temperada a partir desse ponto. Porque chegar e matar, teoricamente, o Mago Imperador é realmente um negócio que abalou as estruturas. E não só isso, mas até mesmo esse arco como um todo. Esse arco dos elfos como um todo foi um negócio curioso pra mim, porque eu naturalmente, assim, como eu li também um pouco corrido o mangá, é meio difícil de decorar todos os personagens logo de cara. Aos poucos eu vou tentando decorar os nomes e as aparências de cada um deles, mas esse arco foi interessante porque reuniu praticamente o elenco todo até então do mangá. E além do fato de eu não ter decorado a cara e o nome e essa habilidade também, consequentemente, de todos os personagens ainda, foi engraçado porque todos esses apareceram e ao mesmo tempo em que eles apareceram, praticamente metade do elenco foi tomado por outro elenco novo, que foram os elfos. Foram possuídos por esses elfos que também tinham suas identidades, suas características, seus poderes, enfim. Então, além de eu ter que fazer o esforço de lembrar qual era cada um dos personagens, eu ainda tinha que lembrar que esses que eu tava vendo, na verdade, não eram esses, eram, na verdade, os elfos que estavam possuindo. Eu fiquei, caraca, mano. Ficou um pouco difícil, mas foi nesse ponto que realmente o mangá, ele bagunçou mesmo as coisas, né? Ele realmente pegou geral ali o elenco e fez um negócio muito maior, fez um arco muito maior, que ainda é muito menor do que a gente tá vendo agora no mangá, né? Ainda é muito menor em comparação com o que a gente tá vendo agora, e eu me pergunto pra onde vai? Pra onde vai todo esse escalonamento, né? Mas depois de ter adicionado o alho e a cebola, a gente entrou nesse arco atual do mangá, que aí ele adicionou a carnezinha e a salada. É realmente um prato feito. Quando o mangá ele começou e ele foi apresentado como um feijão com arroz, a partir daquele ponto não tinha mais como mudar. Não tinha mais como mudar a receita.
era de fato um feijão com arroz. E quando falavam que o mangá ele ficava sinistro depois de dado momento, eu achava que eles iam mudar. Eu achava que eles iam trazer praticamente outro prato ali, né? Ia trazer uma lasanha foda aí, muito Masterchef da vida. Ia trazer o prato do Ratatouille, lá do final do desenho. Mas não, continuou sendo um feijão com arroz, mas foi incrementado ao longo do mangá. Não deixa de ser um PF, mas se você tiver com fome, ele vai matar a sua fome. O mangá de Black Clover ele parece fazer algumas referências. Primeiro, em relação a Berserk, eu acho que fica muito óbvio com o tamanho da espada do Asta e o formato da espada do Asta, mas não só isso, né? A gente vê uma clara referência que nem teve tanto impacto assim, foi mais talvez um easter eggzinho que foi o Behelit, e até mesmo um dos cenários onde os personagens estavam lutando parecia muito, né? Com aquele trabalho de tons de cinza, com aquele gasto de tinta mesmo pra conseguir desenhar a página, né? Deu essa impressão. Deu essa leve impressão, então parece muito que o autor ele se inspirou um pouco numas referências visuais, pelo menos, a Berserk, mas pelo que eu andei lendo e eu não confirmei isso, mas pode ser que seja verdade, eu tô só espalhando boato talvez, eu acho que não. Que o autor ele se inspirou em Bleach, principalmente em Bleach, só que eu não posso dizer muito sobre isso porque eu ainda não li. Inclusive vai voltar a última temporada do anime em dezembro, pena que falta muito, mas eu pretendo ler todo o mangá pra eu acompanhar essa última temporada e, enfim, né, quando lançar dezembro, ano que vem, a gente poder comentar aqui no canal. Mas uma das coisas que eu ouvi dizer que parece muito com Bleach é no arco atual, né, que o Asta ele tem que derrotar o demônio pra conseguir dominar ele e assim conseguir controlar ele e usar os poderes dele. Disseram que lembra muito Bleach quando o Ichigo ele teve que dominar o Hollow dele. Mas não tem como negar. E aqui talvez a gente entre num ponto polêmico. Porque Black Clover parece beber muito da fonte do que foi Fairy Tail. E eu sei que hoje é quase um insulto, né? Virou até um meme barra insulto dizer isso, que quando você compara qualquer coisa a Fairy Tail é tipo o limbo do limbo do limbo, mas eu digo pela essência mesmo, pela essência do que é, até mesmo pelo universo, muita coisa, mas muita coisa parece com Fairy Tail, né? Só que Fairy Tail teve muito tempo pra ficar ruim. Muita gente considera, tipo, até os grandes jogos mágicos um mangá bom e depois que foi decaindo, eu não sei se o pessoal simplesmente só encheu o saco e viu que não era muito além do que eles já estavam vendo, né? Discurso de amizade, power-ups, power scaling, magia doidada, enfim, não era muito daquilo e o pessoal acabou crescendo, talvez, e acabou enjoando e foi preferir outras coisas mais complexas, ou se realmente decaiu. Eu acho que a essência se manteve, só que o escalonamento de poder de Fairy Tail acabou meio que indo pro ralo, né? Ficou tão grande, a escala de poder ficou tão grande que acabou ficando muito desnivelada. O ponto é, teve muito tempo pra Fairy Tail ficar ruim, ou ser considerado ruim por talvez metade do fandom de animes e mangás. E Black Clover ainda tem tempo, ainda tem tempo pra ficar ruim, se for pra ele ficar ruim, né? Mas eu vejo que até agora parece muito. Até agora o universo parece muito, se desconsiderar, por exemplo, a existência dos demônios e trocar pela existência de talvez dragões, algo do tipo assim, sabe? Trocar alguns detalhes ou outros assim, parece muito o universo. Eu acho que não tem nem o que falar, né? Realmente parece muito mesmo. Mas eu digo isso no bom sentido mesmo, galera, porque quando eu li Fairy Tail, quando eu li em 2016 foi quando eu li o mangá inteiro. Quando eu li o mangá inteiro, eu gostava muito da vibe. Eu gostava muito da vibe, tipo, os personagens eles tendo as magias de elemento, sabe? E como aquelas magias elas se interagiam umas com as outras e isso meio que é reproduzido fielmente praticamente em Black Clover, sabe? São majoritariamente magias elementais, só que claro, nem todas têm como ser elementares, mas ainda assim, né? Muita coisa criativa, muita coisa legal que é feita a partir disso, né? Muita combinação de poderes, até mesmo os power-ups que os personagens eles têm, são criativos na maior parte das vezes, então eu curto isso. Na verdade, quando eu comecei a ler Black Clover, me trouxe muito esse sentimento nostálgico, né? De 5 anos atrás, de quando eu peguei pra ler Fairy Tail. Na verdade, eu comecei a ver Fairy Tail em 2011, só que eu só vi o comecinho, então nem conta direito. Mas o fato é, Black Clover é o Fairy Tail da nova geração. E eu não digo isso querendo ofender, é simplesmente pela própria essência de cada um dos mangás. Mas enfim, personagens, galera. Eu sei que a galera fala muito sobre personagens. E não tem como, assim, não só a história, como eu falei, é muito arroz com feijão, mas também os personagens, eles são muito arroz com feijão e não fogem muito disso. É difícil você querer personagens mais profundos, mais complexos, numa história que é bem rasa, que é bem superficial, é bem simples. É bem direto ao ponto, inclusive, né? Nos entre-arcos, então, meu amigo, uma coisa termina, a outra já começa no capítulo que vem. Mas não tem como você mergulhar numa poça que é rasa. Porque você pode até tentar se molhar, você vai se revirar, você vai conseguir até tomar o seu banho. Mas não tem como você mergulhar de cabeça. Então o que eu quero dizer é que eu não tive tanto apreço assim pela maior parte dos personagens. Até então, talvez pela leitura ter sido rápida, e talvez eu não ter dado tempo suficiente para me apegar a esses personagens, mas
Alguns momentos realmente me marcaram. O Yami então nem se fala, galera. Um dos últimos momentos dele, que tá pra acontecer nesse próximo episódio do anime, foi a cena que eu olhei e falei, caraca, essa foi uma cena. Essa foi uma cena foda de verdade, que é quando o Asta e ele estavam lutando lá contra o cara da Tríade, o cara da Tríade simplesmente jogando as espadas do Asta pra lá e pra cá, e no final o Yami vai e joga a espada dele pro Asta conseguir usar a habilidade. Aquilo foi foda. Aquela página foi a melhor página de Black Clover até agora. Sobre o Yuno, por enquanto nem fede nem cheira, na verdade, eu prefiro quando ele não tenta pagar de fodão, eu prefiro quando ele não tenta se achar demais, eu prefiro quando ele faz as coisas dele ali na dele, se alia ao Asta, faz ali, se une com o pessoal pra tentar derrotar os caras, assim. Mas quando ele tenta soltar a frase de efeito, meu amigo, é quando eu fico, não tenta forçar não. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, na verdade, é um dos pontos mais positivos, eu acho, de Black Clover, é a existência dos personagens femininos. Realmente, assim, se você pegar a forma como em Shonen as pessoas zoavam, não só em Naruto, mas em Fairy Tail também, cara, zoavam a Lucy, mas zoavam a Sakura, sabe? Era um estigma muito forte. E já quando você bate o olho na Noelle no começo do mangá e você vê que ela tem uma trava e não consegue usar direito a habilidade dela, você já fica, mais uma. Só que é incrível como, pelo menos pela minha percepção, as pessoas gostam realmente da Noelle, e não só dela, mas das outras personagens femininas também. Isso me deixa muito feliz, galera. Abre até um debate muito interessante esse, porque existe um debate que eu não tô aprofundado muito nele, mas que é uma hipótese que sugere que mulheres em anime shonen, na verdade, são mais bem representadas do que em anime shoujo, que deveriam protagonizar personagens femininas, na verdade deveriam ser para o público feminino, só que ainda assim, mesmo com os defeitos que a gente vê em personagens femininas em shonen, ainda são mais bem representadas em shonen do que em shoujo, por exemplo. Em Black Clover, isso não tem dúvida nenhuma. Por mais que elas estejam em menor número, ainda assim, elas têm um papel muito legal. Por mais que elas estejam em menor número, ainda assim, elas não deixam a desejar, galera. Elas são realmente ótimas personagens. Não só a Noelle, mas a Mereoleona, a Mimosa também, a mulher lá, a imperatriz lá do Reino Heart. Esqueci o nome dela também. Cara, são todos os personagens muito legais mesmo. Então, galera, pro vídeo não ficar mais longo do que já tá, diga nos comentários algo que eu queria também adentrar, mas ia ficar muito longo, é sobre críticas ao mangá, mas críticas pontuais, possíveis incongruências ou pontos em abertos, lacunas. Diga nos comentários porque eu vou querer saber, porque quando eu leio o mangá eu fico, parece que eu só vou lendo, eu vou lendo, só depois com o tempo é que eu vou me aprofundando e conseguindo pescar e questionar algumas coisas que, peraí, aquilo ali realmente fez sentido? Eu volto e paro pra pensar, peraí, aquilo realmente fez sentido? Então eu tô nesse processo ainda, absorvendo tudo que eu li por enquanto, mas vamos ver. Amanhã tem capítulo de Black Clover, vamos ver se eu faço um vídeo. Se você não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que saírem aqui no canal. Até a próxima, tchau!